Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite. Em ponto, deixa eu só ajustar minha câmera aqui. Pessoal, hoje o nosso papo é com uma convidada especial, a doutora Camila, tá? E já que ela entrou em ponto, eu ia fazer a leitura do currículo dela aqui enquanto ela estivesse esperando, né? Enquanto a gente estivesse esperando. Mas essa que vocês estão vendo aí é a doutora Camila Michalak, ela é médica psiquiatra, graduada em medicina pela Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Fez residência médica em psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina. Ela tem formação em terapia cognitivo-comportamental, TCC, pelo CELG. Ela é pós-graduada em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e transtorno do espectro autista, TE, pela PUC do Paraná. E ela atua com foco em psicofarmacologia e no tratamento de transtornos mentais do adulto. E aí, pessoal, antes de dar a palavra aqui para a Camila se apresentar um pouco, né? Porque com esse currículo aqui nem precisa de muita apresentação. Eu quero explicar para vocês o motivo dessa live de hoje. Desde que eu comecei a produzir conteúdo aqui nas redes, vocês me vêm falando sobre mentalidade. Eu falo para que vocês se levantem, né? Muitas vezes do buraco em que vocês estão se enfiando. E o meu objetivo tem como foco, é o meu foco, né? É colocar vocês para cima. Mas vocês já se perguntaram qual é o limite entre uma pessoa que está com frescura, entre aspas, falta de vergonha na cara, preguiça, e uma pessoa que está sofrendo realmente de depressão, entre alguém que está nervoso, que está com agonia, e alguém que realmente sofre de ansiedade, entre uma pessoa que está com excesso de tela, superestimulada, e uma pessoa que sofre de um TDAH, por exemplo. É por isso que eu quis tratar da saúde mental com a seriedade que o tema merece, e eu convidei uma especialista no assunto, médica psiquiatra, que é casada com um grande amigo meu, que eu admiro muito dentro das forças especiais e que sabe o peso, né, das atividades que a gente executa lá dentro. Então, Camila, muito obrigado por estar aqui, tá? É uma honra para mim te receber na minha página e queria te passar a palavra aí para você se apresentar brevemente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ernesto. Primeiro, obrigada também pela oportunidade de estar aqui. É muito importante ver, né, produtores de conteúdo como você falar sobre saúde mental com tanta seriedade, se preocupar com isso, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade também. De nada, a honra é toda minha e da nossa audiência, né, que vai ganhar junto com essa iniciativa aqui, junto com essa conversa. E aí, Camila, antes da gente entrar na parte séria do assunto, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Por que você escolheu psiquiatria? Muita gente me pergunta por que eu resolvi fazer o curso de comandos, por que eu resolvi fazer o curso de forças especiais. Às vezes eu respondo porque eu quis, mas se alguém te perguntasse por que você escolheu psiquiatria, o que te fez escolher esse caminho? Certo. Então, no meu caso, eu não posso vir aqui e falar, olha, porque era o meu sonho. Não, não era, tá? Eu gostaria, né? Eu sempre quis uma ideia fixa, obsessiva, que eu queria fazer dermato. Então, eu entrei na faculdade com essa ideia de fazer dermato. Sei muito porquê, eu achava bonito, gostava. E aí, o que acontece, né? Eu fui fazer que a gente faz 6 anos de faculdade de medicina. E aí depois tem a residência, dependendo da residência que você escolhe, são 3 anos ou mais, né? Psiquiatria, residência de 3 anos. Então, por exemplo, daí eu fui fazer a prova e eu coloquei tudo as opções para psiquiatria e só uma para todas para dermatologia e só uma para psiquiatria. Pensei, vou ver, vou ter uma segunda ali, ver se acaso não passar, e coloquei só uma para o lugar que eu estava morando, que é ali na região, não sei se vocês conhecem, São José, Florianópolis, né, nessa região. E eu fiquei em quinto lugar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha 3 vagas. Então, assim, eu não passei em dermato e passei em primeiro lugar em psiquiatria, no Instituto de Psiquiatria Santa Catarina. E aí eu pensei, caramba, né? E agora? Então, assim, sempre quis dermato, sempre achei que era aquilo ali o meu caminho. E aí entrou a pandemia, né? E foi aquela coisa de pandemia, e agora? O que eu faço? Eu saio. E no fim que eu descobri, né, o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem um sentido da vida delas. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu vejo, né, eu cuido da estética interna, digamos assim. Então,
o que eu não consegui controlar na minha vida, né? O que eu deixei mais solto foi hoje o que me deixou mais feliz. Então eu vejo que até, né, Ernesto, muitas pessoas, assim, elas ficam com aquela ideia e elas não conseguem o quê? Olhar para outros horizontes, né? Olhar, ver outras coisas, outras oportunidades. Então, assim, a partir do momento que, poxa, eu me abri a uma nova oportunidade, foi o caminho mais certeiro para mim hoje. Então, essa que é a minha história com a psiquiatria. Sou muito feliz no que eu faço. Então a gente pode dizer que você não escolheu a psiquiatria te escolheu. É, mais ou menos isso. E E assim, aí, assim, até é importante falar que muitas pessoas confundem, né? Por exemplo, psiquiatria com psicologia. E ambas as áreas cuidam de saúde mental, então o psiquiatra, ele, antes de tudo, ele é médico, né? Ele faz uma faculdade ali de 6 anos, e a residência em psiquiatria são 3 anos. Então, 3 anos que a gente passa ali na residência, no hospital psiquiátrico, né? CAPS e tudo mais, ambulatórios. E aí, depois da residência, você até pode escolher algumas outras áreas. Por exemplo, tem gente que escolhe psiquiatria da infância e adolescência e tudo mais. Então, o psiquiatra, o que ele faz? Ele avalia, ele diagnostica, ele medica, então ele pode tratar com medicação, e o psiquiatra também está habilitado para fazer psicoterapia, né? Fazendo residência, prova de especialização em psicoterapia, ele também pode fazer. O psicólogo, né? Ele faz a faculdade ali de psicologia, 5 anos, acredito que são 5 ou 6 anos, faz a faculdade de psicologia, e o psicólogo ele faz o quê? Ele também diagnostica, então ele pode por exemplo, fazer relatórios, laudos, avaliações neuropsicológicas, só que ele não trata com medicação. Então, ele não prescreve o remédio. E essa diferença é muito importante, porque ambos trabalham em conjunto, né, em prol da saúde mental, mas as pessoas, elas não, às vezes, têm dificuldade de diferenciar, né, os profissionais. uhum. Meu Deus, um psicólogo não pode prescrever medicamento e tem gente que se automedica, né? Imagina o tamanho do problema. Mas, Camilo, Infelizmente. quando eu era criança, eu entrei no colégio militar com 9 anos de idade, né? E quando eu entrei no colégio militar, eu tinha muito aquele medo de chegar lá no colégio militar, tomar uma punição, chegar em casa, né, decepcionar meus pais. E aí eu lembro que quando eu entrei no colégio militar, o sargento chegava para mim e falava: "Ah, seu sapato tá mal engraxado, sua farda não tá passada, fato observado negativo." E aí esses reforços negativos ali que eu recebia me faziam chorar. E na época eu recebi o apelido de bebê chorão. A galera ficava me chamando de bebê chorão, bebê chorão. O pessoal achava que sabia falar inglês, né? Me chamava de baby cry. Uhum. Enfim, aquele bullying ali na escola me fez ter que ir para um tratamento psicológico. Então a psicóloga da escola, o colégio militar contava com uma psicóloga, né? Ela fez um tratamento comigo para que eu superasse aquela situação. E é interessante isso daí, porque eu lembrei disso ontem, quando a gente marcou nossa live semana passada, eu estava lembrando disso ontem. E esse assunto é sempre tratado como um tabu, né? Ah, quem precisa de tratamento psicológico, quem precisa ir em um psiquiatra, é porque tá doido, é porque é fraco. E eu lembro, às vezes eu nem lembro, que quando eu era criança, quando eu tinha 9 anos de idade, uma psicóloga me ajudou a superar ali uma coisa. E assim, na minha casa a gente foi criado, a minha mãe, ela deu a melhor criação que a gente teve, mas a minha mãe falava que trauma se cura no chinelo. A gente falava assim: "Ah, vou ficar traumatizado lá, trauma se cura no chinelo." E eu cresci com isso na cabeça, né? A gente cresce com um certo, entre aspas, preconceito, né, com o tratamento, com a pessoa buscar ajuda. E durante a minha vida, por exemplo, eu não sei, para ser bem sincero contigo, se eu tive algum caso, né, que eu precisava de ajuda médica mesmo ali, se eu estava com alguma depressão, até pelo caminho que eu escolhi, né, que foi entrar no exército, fazer os cursos de comandos, de forças especiais. Eu já estive no fundo do poço na minha vida várias vezes, mas eu consegui sair de lá. Mas, cara, como é que a gente consegue identificar a diferença de alguém que está com preguiça, do cara que não quer fazer, do cara que está acomodado, sem, por exemplo, falta necessidade na vida dele, né? Ele não precisa sair dali, e de alguém que realmente precisa de uma ajuda médica, porque as pessoas hoje elas ficam: "Ah, se eu procurar uma ajuda, eu vou ser visto como fraco, eu não sei se eu preciso, isso aqui deve ser só frescura", e elas vão deixando aquela bola de neve aumentar. O que que você diria sobre isso, sobre esse limite, sobre esse limiar, essa linha tênue que existe entre aspas, frescura e a depressão, propriamente dito? O que seria depressão? Se você puder falar para a gente esclarecer um pouco isso. Sim.
Primeiro, obrigada, né, por compartilhar conosco, assim, o que você vivenciou, porque isso também exige coragem, né? Hoje em dia a gente sabe, felizmente, que ainda existe esse tabu. Então é muito importante que mais pessoas falem sobre isso. E antes de comentar um pouquinho, né, sobre depressão, sobre a pergunta que você fez, eu só queria trazer alguns dados, quero trazer alguns dados para o pessoal, que, por exemplo, em 2024, o Brasil, ele bateu o recorde em maior número de afastamentos por saúde mental no trabalho. Foram 470 mil afastamentos, um aumento de 60% num estudo de 10 anos. Então, assim, a primeira causa foi a ansiedade, a segunda, os transtornos depressivos. Então, é muito alto, né? E cada vez mais a gente vê, e tem um relatório mundial da saúde também, que em 2024 saiu que o brasileiro ele está mais preocupado com a saúde mental. Então, as pessoas acreditam que a depressão é um problema do século, porém, tem essa resistência em buscar ajuda. Então, o Brasil, infelizmente, hoje ele está entre os 4 países mais estressados do mundo. Só que ainda assim, né, as pessoas têm essa resistência por estigma e vergonha, cultura e tudo mais. Então, assim, quando você pergunta ali sobre essa linha tênue, né, realmente, muitas vezes é difícil a gente identificar o que pode ser saudável, o que não é. Então, é importante, Ernesto, assim, falar que os transtornos mentais, os transtornos psiquiátricos, eles têm uma interação que a gente fala que é uma etiologia multifatorial. Então, não existe uma causa conhecida, a causa é desconhecida. Então, tem uma interação entre a genética, o biológico, o psicológico e o social. Então, são várias causas que podem ocasionar, né, um transtorno depressivo maior. Então, assim, por exemplo, aquela pessoa que às vezes está triste porque perdeu um ente querido, por exemplo, às vezes ela acha que isso é normal, eu tô triste porque realmente eu perdi alguém que eu gostava, então ela acaba minimizando, né, isso, invalidando, e não quer dizer que ela não esteja no episódio depressivo. Então a gente tem que ter um cuidado com isso, porque assim, o que diferencia de algo saudável com uma doença é, por exemplo, a duração dos sintomas, a frequência e intensidade desses sintomas e principalmente a disfuncionalidade, né? O prejuízo que isso causa na vida da pessoa. Então a gente sempre pensa assim, em frequência e intensidade. Por exemplo, tristeza é uma emoção. Então, assim como a raiva, a alegria, e as emoções elas são passageiras. Então, assim, poxa, você pode estar triste um dia, normal, aconteceu alguma coisa, né? Tá triste, no outro dia isso passa, tudo certo, vida que segue. Agora, num episódio depressivo maior, por exemplo, o que é muito comum é a pessoa começar a perder aquela vontade que ela tinha de fazer as coisas que antes dava prazer para ela. Por exemplo, eu gostava muito de ir para academia, eu gostava muito de sair com as pessoas, agora eu já estou mais no meu canto, eu já quero ficar um pouco mais isolado. Então, a gente fala que é a anedonia, né? É a perda do prazer em coisas que antes a pessoa sentia prazer. E às vezes até as pessoas, elas pensam assim, poxa, mas aquela pessoa é feliz. Nossa, ela está sempre rindo, mas isso não exclui, né, a depressão. Então, assim, a gente segue, nós aqui da saúde mental, a gente segue o quê? A gente segue um manual diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Então, existem os critérios, né? Existem critérios mínimos ali para a gente diagnosticar ou não um transtorno. Duração, precisa ter 2 semanas, né? A pessoa tem que ter humor deprimido ou essa anedonia na maior parte do tempo. Então, assim, isso vem junto com pensamentos de desesperança, pensamentos de morte, fadiga, a pessoa começa a ficar muito cansada, muito sobrecarregada mentalmente. Outra coisa que acontece também é alteração de sono. Então, ou ela dorme em excesso, ou ela tem insônia, ou ela come muito, ou ela não come. E também a questão da cognição atrapalha bastante. É como se desse um branco na mente, ela tem dificuldade de manter a atenção por muito tempo. Então, quando a gente fala, né, tem que ter muito cuidado, será que é uma frescura? Será que está deprimido ou não está? Então, a gente sempre pensa no seguinte sentido, frequência e intensidade. Isso aqui está impactando a minha vida? Porque muitas vezes a depressão, o que que é? É algo mais internalizante. O externo, a pessoa está conseguindo trabalhar, está desempenhando ali as funções dela, mas dentro dela ela sente uma angústia, um vazio muito grande, uma tristeza muito grande. E às vezes ela não consegue externalizar o que ela está sentindo.
Então, é muito importante, na dúvida, né? É muito importante alguém que está assistindo aqui procurar uma ajuda. Por quê? Porque o que, que eu vejo? Por exemplo, um transtorno depressivo maior, leve, né, com uma gravidade leve, a medicação, ela não é a primeira escolha de tratamento, é igual um pré-diabético, né? Por exemplo, não é a medicação a primeira escolha, o que, que é? É a mudança do estilo de vida. Então, assim, em quadros leves, o que são quadros leves, né? São quando a pessoa pode ter um humor deprimido, um cansaço, uma alteração no sono, mas ela continua fazendo as atividades dela. Por exemplo, poxa, eu tô trabalhando, mas no final do dia realmente não me sinto tão produtivo, eu me sinto mais cansado, mas assim, tô fazendo meu trabalho, fazendo as minhas coisas, então isso é caracterizado já com um quadro mais leve, né? Ela não perde a funcionalidade da vida dela, talvez com um desempenho reduzido, mas ela não perde a função. Então, a primeira opção qual é? Terapia. Mudança do estilo de vida. Vamos organizar a casa, né? Então, vamos ver como é que tá a alimentação, atividade física, terapia para modificar as crenças. Então, a medicação, geralmente ela entra em casos mais moderados, mais graves. Então, assim, quando a pessoa demora para buscar ajuda, demora para buscar essa avaliação, ela chega no psiquiatra muito grave. E aí, tempo de tratamento é maior, a recorrência é maior, os episódios de recaída podem ser maiores, né? Então, a depressão, ela e os transtornos mentais, eles têm esses fatores biológicos, que é a predisposição genética, por exemplo, se você tem um pai, uma mãe com depressão, a probabilidade de você desenvolver é maior. Então, tem também questão de condições clínicas que podem afetar, né, esses fatores biológicos, os fatores psicológicos, que é o quê, né? É os traços de personalidade da pessoa, por exemplo, pessoas com traços mais obsessivos. São pessoas que costumam seguir regras, né? Elas geralmente elas negam ou às vezes elas se isolam daquele afeto negativo. Então tem o traço de personalidade autocrítica, uma pessoa mais exige muito, né? Se cobra muito, isso também pode propiciar a ter por exemplo, um quadro de ansiedade. Né? Então, a visão que ela tem dela mesma, a pessoa mais depressiva, ela tem uma visão muito negativa de si, muito sem futuro, sem perspectiva, e isso a terapia ajuda, né, a reestruturar essas crenças. E outros fatores que são importantes é o fator ambiental, o social. Estilo de vida, o trabalho, as relações familiares, o ambiente que essa pessoa está inserida. Porque a medicação sozinha, ela vai ajudar o humor, a cognição, ela vai ajudar a questão do apetite, do sono. Mas se a pessoa não mudar o comportamento dela, não vai resolver. Ela precisa também mudar o comportamento dela para ter uma resposta diferente. Uhum. Enquanto você estava falando, aí me veio muita dúvida aqui, Camila. Porque, por exemplo, claro, é uma série de fatores que leva a pessoa a ter um quadro depressivo, né? Até chegar numa depressão. Mas como que uma pessoa vai saber se ela precisa procurar um psicólogo ou se ela precisa procurar um psiquiatra? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem mais condições, ela fala, eu vou direto no psiquiatra. Às vezes, porque um psiquiatra geralmente é um pouco mais caro, né? Geralmente quem não tem, vai no psicólogo. O psicólogo consegue diagnosticar isso? Ou Sim. o psicólogo manda para o psiquiatra? Como é que funciona esse trabalho junto do psicólogo com o psiquiatra para mandar um paciente de um lugar para o outro? Perfeito. Assim, Ernesto, na minha experiência clínica, como que acontece? Os pacientes, eles costumam primeiro procurar um atendimento psicológico. Tá? Então, eles primeiro procuram um profissional da área da psicologia. O profissional da área da psicologia, ele está devidamente habilitado para diagnosticar. Então, você está com um quadro ali de uma depressão moderada. Então, o que esse bom profissional vai fazer? Vai encaminhar para um psiquiatra. Né? Então, ele vai encaminhar para médico ali, psiquiatra, para fazer essa avaliação medicamentosa, para ver se precisa. Né? Muita gente tem essa ideia que o psiquiatra só prescreve remédios. E não, vai muito além disso. Não é só um prescritor de remédios. A psiquiatria mudou muito, né? Então, assim, também a gente avalia comportamento e tudo mais. Então, o psicólogo geralmente encaminha para o psiquiatra. Aí, Camila, né, na minha experiência clínica, eu sempre converso com todos os psicólogos que acompanham os meus pacientes. Por quê? Porque os psicólogos, eles veem os pacientes geralmente semanalmente.
Eu não, eu vejo uma vez ao mês, né? Então, o psicólogo, ele tem uma visão do paciente muito rica, né? Da melhora, do progresso. Então, o tratamento em saúde mental, geralmente, é um tratamento o quê? Multidisciplinar. A gente não resolve nada sozinho, né? Então tem o quê? Existe ali a minha parte, a do paciente também. Hoje em dia o paciente ele é muito ativo no processo, ele é um coadjuvante, ele é importante no tratamento, ele participa de tudo, né? E também o psicólogo. As chances de melhora, elas são muito maiores do que, por exemplo, somente com a medicação. Né? E sem esse acompanhamento, sem essa equipe, porque o paciente ele se sente protegido, ele se sente cuidado, né? Ele sente que ele tem essa rede de apoio, que as pessoas estão ouvindo ele, não é só tratar o sintoma, né? Uhum. E, por exemplo, um quadro depressivo, pelo que eu entendi, ele se configura com o sintoma assim, principal é uma tristeza profunda, né? A pessoa não consegue sair daquele quadro de tristeza profunda. É, Qual a diferença sim. disso para ansiedade, um transtorno de ansiedade? Uma pessoa que sofre, na linguagem popular, que está agoniada, né? O que acontece na mente dessa pessoa? Perfeito. Então, no quadro depressivo, o paciente está nessa tristeza profunda e essa perda de prazer, essa fadiga com as coisas. Geralmente, pessoas que estão no quadro depressivo, elas podem acabar evoluindo para um transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Então, assim, a pessoa que está nessa ansiosa, né, a gente tem que só diferenciar algumas coisas. Por exemplo, Uhum. ansiedade de um transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, ansiedade é uma emoção normal, adaptativa, uma resposta a uma possível ameaça. Então, é algo que fisiológico, né? Por exemplo, eu estava Uhum. ansiosa para vir aqui hoje. Então, isso me fez o quê? Me fez estudar, ver alguma coisa. Isso até melhora o desempenho da pessoa. É algo que não está me paralisando. Acontece, todo mundo aqui, eu imagino que já teve alguma ansiedade em algum algo específico aí da vida. Agora, um transtorno de ansiedade generalizada, o que acontece? O cérebro da pessoa, ele tá o quê, né? Ele tá hiperativado. Então, é como se o sistema nervoso simpático, ele tá em constante luta ou fuga, em sinal de alerta. Ou seja, isso acaba liberando cortisol, né? Um estresse ali muito grande, citocinas pró-inflamatórias, então pode ter mais inflamação. Esse cortisol também acaba tendo uma disfunção ali dos neurotransmissores, da serotonina, da noradrenalina, da dopamina. Então, a pessoa, ela está em constante estado de alerta. Então, por exemplo, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória, sudorese. Imagina só o cérebro de alguém sempre em estado de perigo. A pessoa vai ficar mais sobrecarregada. Então, o sistema nervoso, né, simpático, ele fica o quê? Muito hiperexcitado. A região da amígdala fica muito ativada. E a pessoa não consegue relaxar. Ela Uhum. tem uma preocupação generalizada, um medo desproporcional ao evento. Então, é algo generalizado, com tudo e desproporcional, catastrofizando as coisas, pensando no pior cenário possível. Então, né, nossa, vai cair o avião, medo de morrer, medo que aconteça o pior. E esse medo, né, essa preocupação excessiva, isso pode paralisar. Então, eu estava muito ansiosa, por exemplo, para vir aqui, poxa, eu evitei. Falei para o Ernesto que eu não ia conseguir. Então, a pessoa acaba paralisando diante daquela situação, né, daquela ameaça que a pessoa acha que é uma ameaça. Então, a gente sempre, o que a gente precisa fazer? Questionar os nossos pensamentos, se eles são realmente, se aquilo ali é relevante ou se não é, se são reais ou não, porque a ansiedade é isso, né? A pessoa, ela vê uma coisa com algo muito maior. E isso, o transtorno de ansiedade generalizada, e isso acaba ocasionando irritabilidade, insônia, tensão muscular, dores no corpo, também desatenção, e isso num período ali de 6 meses. Então, Ernesto, o que eu vejo hoje em dia que me deixa um pouco preocupada é que as pessoas, elas se identificam com os sintomas, isso ok, e assim, eu tenho TAG, elas acabam, né, se rotulando como, eu tenho isso aqui, eu tenho TDAH, eu tenho depressão. Não, assim, gente, a gente segue, né, os critérios, precisa preencher os critérios, então assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a pessoa, ela vem no consultório, ela não vem aberta para conversar, ela já vem e fala assim, eu tenho tal coisa, como se tudo fosse muito imediato, né? Um Já vem, imediatismo muito grande das coisas.
já vem com o diagnóstico pronto, é o viés de confirmação, né? Ela quer ouvir aquilo que ela já Exatamente. espera de você, quer arrancar de você aquilo que ela Exatamente. já espera ouvir. Interessante, Camila, porque na semana passada eu conversei com, todo sábado praticamente, a gente tem uma live com os membros do Pense como Forças Especiais. E na última live que eu fiz com eles, eu falei exatamente sobre a superestimulação. Mas eu dei um foco, porque agora que eu sou produtor de conteúdo, eu vejo isso acontecer. Até um ano atrás, um ano e 2 meses atrás, que eu não estava na internet, não estava no Instagram, eu era praticamente igual o seu marido. Eu estava ali no Instagram, só postava uma foto com a minha família de vez em quando, entrava uma vez por dia, às vezes nem entrava, uma vez por semana, não entrava nas redes sociais. As redes sociais não faziam parte da minha vida. Agora que as redes sociais fazem parte da minha vida e eu estou dentro do sistema de produção de conteúdo, produzindo conteúdo para as pessoas, eu vejo tanto que aquilo ali mexe com a nossa cabeça. Porque está o tempo todo mundo brigando pela nossa atenção. E infelizmente, quem não chama a atenção não sobrevive nas redes sociais. Você vê o tempo todo mundo querendo chamar a atenção nos 2 primeiros segundos. Ah, meu Deus, coloca aqui um monte de letra pulando, como se todo mundo que estivesse do outro lado tivesse déficit de atenção e precisasse parar para te escutar. A própria rede social, né, o próprio Instagram, ele coloca como métrica porcentagem de pessoas que romperam a barreira dos 3 segundos. Ou seja, 3 segundos é uma barreira que precisa ser rompida para você manter aquela pessoa. Se o Instagram vê que uma pessoa rompeu essa barreira dos 3 segundos, ele vai entregar o seu conteúdo para mais gente. Então, as próprias redes sociais, os algoritmos, eles ficam estimulando os criadores de conteúdo o tempo todo para ficar ali, para virar aquele feed infinito, né? Para a pessoa ficar rolando e não sair dali de dentro. É o que acontece no TikTok, é o que acontece no Instagram. Então, uma pergunta que eu queria te fazer é nesse sentido. A superestimulação, ela não é igual um TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada. Ela é um vício na tela. O que você poderia me falar sobre essa diferença entre a pessoa que está viciada em tela, que ela acorda, a primeira coisa que ela faz é olhar o telefone, antes de dormir, ela está ali olhando o telefone, a mente dela vai a mil, né? Na hora que ela fecha os olhos e vai dormir. Você pode fazer uma Sim, sim, diferenciação disso? entendi. O que que eu vejo hoje, né? Por exemplo, essa questão de já pegar as telas antes de dormir ou ao acordar, isso pode desregular todo o nosso ciclo circadiano, né? A luz antes de dormir pode atrapalhar ali a produção de melatonina, a pessoa dorme mal, e sim, pode sim desenvolver, ajudar a desenvolver, né, o fator ambiental ali, um quadro de transtorno de ansiedade generalizado. Isso pode acontecer. Então, eu vejo que as pessoas e a sociedade, as mídias, elas influenciam muito nessa questão da dopamina, né, do prazer imediato. Então, a gente está exposto a vários estímulos durante o nosso dia, sem a gente saber. São vários estímulos, então, vários prazeres imediatos, né? Existe a questão do circuito ali de recompensa do cérebro. E o neurotransmissor dopamina, ele está envolvido nisso, né, que é a área ali do prazer. Então, por exemplo, se a gente coloca esse prazer, né, de redes sociais cada vez mais rápido, a gente vai ficando menos tolerante à dor também, ao sofrimento, por exemplo, né, a gente vai buscando cada vez mais o prazer, a gente vai ficando também tolerante ao prazer. Então, nada vai ficando suficiente, a gente vai buscando mais. Isso vai gerando uma ansiedade, né? Assim, vai gerando uma ansiedade nessa busca constante pelo prazer, pela gratificação imediata. Então, primeiro eu tenho, depois eu faço. Primeiro eu quero, né? Então eu tenho e aí, tá, agora que conseguiu, eu quero o próximo. Por quê? As pessoas acabam se comparando, né? Acabam se comparando com as outras. Então sempre tá achando que tá insuficiente. E existe um termo, Ernesto, chamado FOMO. Que é o quê, né? As pessoas, elas se sentem mal, assim, quando elas não estão conectadas. Então, é aquela hiperconectividade. Elas precisam estar conectadas ali nas redes, senão elas se sentem muito mal, elas perdem a noção das coisas. Então, tem gente que não consegue ficar sem o celular. E isso acaba que a pessoa acaba evitando o tédio, né? Por exemplo, vai evitando o tédio, não consegue também olhar para si, ver o que pode mudar. Então, dentro de si, qual comportamento que eu posso fazer para mudar o que eu estou me queixando aqui?
né? Então, assim, poxa, qual a minha responsabilidade nisso também? Se eu durmo tarde, se eu fico nas telas, se eu fico pouco tempo com a minha família, priorizo outras coisas, não vai dar certo, né? Então, posso vir a desenvolver, sim, um episódio depressivo, por estar sempre me comparando com os outros e ficando ali na tela, né? Diminuir as minhas interações sociais, então a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, né? E vendo o quê? Vendo as pessoas que postam nas redes sociais, colocam coisas rápidas, soluções rápidas, fáceis, e a gente sabe que a vida não é assim. Quando a gente fala de saúde mental, as coisas não são assim. Demanda um tempo, exige paciência. E às vezes a pessoa, ela quer o quê? O imediatismo. Né? Então, esse cérebro sempre hiper conectado, ele faz com que o nosso, por exemplo, o nosso sistema nervoso, digamos assim, ele entre sempre em desequilíbrio, buscando sempre o quê? O alerta ali do sistema nervoso simpático, que é a luta ou fuga, né? Sempre estimulado, e não contrabalanceando com o sistema nervoso parasimpático, desculpa, que é aquele que dá o relaxamento. Digamos assim, é aquele que faz a pessoa desacelerar, que melhora o sono. Então, está sempre nesse desbalanço, né? E as mídias contribuem para isso. Tanto é que o nosso DSM, ele foi feito em 2013. E eu acredito que o próximo, isso já vai mudar. Essa questão da dependência de internet. Eu acredito que vai ter um transtorno falando somente disso, de dependência de internet. Hoje, a dependência de internet, ela está incluída em outros transtornos. Mas a gente vai falar sobre isso porque é como, por exemplo, a gente trata como uma pessoa que tem um vício em drogas. Que existe o quê, né? Existe ali a busca incessante por essa dopamina. Aí, o que acontece? Cada vez mais o cérebro acontece uma neuroadaptação, a tolerância, aí não tem, aí a pessoa se frustra, aí, por exemplo, ela acaba tendo uma recaída, não pelo fato dela ter prazer na internet, digamos assim, e sim porque ela, para aliviar aquele sofrimento de ficar longe da internet. Uhum. Então, uma coisa interessante sobre a gente, a minha esposa é americana, né? E desde que eu casei com ela, ela vê eu entrando no Instagram, ela vê que a gente no Brasil usa bastante o Instagram. E aqui nos Estados Unidos, claro, ela é de uma outra geração, mas aqui nos Estados Unidos eles usam bem menos Instagram do que a gente no Brasil. E aqui eles não usam stories, por exemplo, respondendo caixinha de pergunta igual a gente faz. O brasileiro ele gosta de ver a novela que está acontecendo na vida daquele influenciador, né? Gosta de se envolver e tal, com a polêmica, a gente faz react do que está acontecendo. Uma coisa acontece agora, em menos de 20 minutos já está todo mundo mandando a sua opinião. E é uma das diferenças que ela vê, assim, né? O brasileiro ele é o povo hoje que usa mais Instagram no mundo, que está mais conectado ali. Às vezes, não sei, né, para fugir de uma realidade que não quer encarar, né, da vida real. Não sei o que pode ser, mas aqui nas nossas crianças a gente tem o Nolan, que tem 7 anos, e tem a Parker, que tem 10 anos. Quando eles passam muito tempo na tela, é perceptível a mudança de humor neles. O Nolan, por exemplo, quando passa o dia inteiro assistindo YouTube, às vezes num final de semana, no final do dia ele tá mais estressado, tá mais agitado. É muito perceptível. E quando ele passa um tempo sem tela, ele fica mais dócil, ele fica mais presente, né? Não fica com aquele olho de zumbi. Então, eu não. Enfim, eu queria falar sobre isso só porque é uma experiência minha, né, que eu tenho aqui em casa. E que fique para as pessoas que têm filhos, para que elas tomem cuidado com o tempo de tela que estão deixando ali, né, aqueles filhos. E aí, Camila, para a gente estar com 34 minutos de live, né? Eu vou passar aqui pro assunto que é o mais pedido de todo mundo, porque é o que está em voga hoje em dia e é o que você é especialista, que é o tal do TDAH. Todo mundo hoje se diagnostica com Mística. TDAH, né? Fala, eu tenho TDAH, TDAH. Porque fala que não consegue focar, porque tem dificuldade, enfim. Você, primeiro eu queria te perguntar a tua experiência pessoal com o TDAH. E depois que você explicasse um pouco pra gente o que é o TDAH e como a pessoa pode saber se ela tá ou não. Se ela consegue chegar a essa conclusão por ela mesma, se ela precisa ir para algum profissional e falar, ok, eu tenho isso. Porque hoje a galera gosta de se consultar com o chat GPT, né? Vai conversando ali e tal, quando vê ela se diagnostica. Diagnostica. O que você poderia falar pra gente Então, sobre isso? então, Ernesto, a pessoa que tem TDAH,
né? É muito difícil, por quê? Porque hoje em dia, por exemplo, poxa, todo mundo tem momentos de desatenção, né? Ah, esquecer a chave de um carro, esquecer objetos, erros por desatenção, ainda mais numa sociedade tão hiperconectada como a nossa. Né? Então, todo mundo acaba que esquece. Quando a gente fala em TDAH, que é o quê? Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente está falando de frequência, de prejuízo. Então, se isso é muito frequente, né? Aí é outra história, porque eu tenho, todo mundo tem um pouquinho de TDAH, isso me dá até um negócio ruim, né? Porque quem tem TDAH sabe o quão difícil é. Então, o diagnóstico, ele tá ali para quê, né? Ele não tá ali para rotular alguém, mas ele tá ali para ajudar, né? Para ajudar essa pessoa a conviver melhor com aquilo e não também para se paralisar diante daquilo ali. Então, acho que isso é importante. O TDAH, para a gente diagnosticar ele, a pessoa precisa ter prejuízos antes ali dos 12 anos. Então, a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não inicia na fase adulta. Tá? Isso até daqui a uns anos eu acredito que esse termo até vai mudar, esse estudo vai mudar, mas por enquanto no nosso DSM fala que o início é antes dos 12 anos e a criança ela precisa ter prejuízo na escola, em casa. Então, as meninas com TDAH, geralmente, né, pequenininhas, elas são mais desatentas. Sentam na frente, mas só que isso passa um pouco despercebido, porque as meninas acabam criando alguns mecanismos de adaptação, por isso que é tão difícil o diagnóstico. Agora, os meninos não. Os meninos, eles são mais hiperativos, né, da questão motor. Então, eles saem, correm muito, atrapalham os outros, às vezes, na turma, a professora chama mais atenção, tem mais advertência. Aí, eles são diagnosticados mais cedo, porque acabam incomodando, digamos assim. Né? E aí, isso, ok, trata ali. Aí, beleza, os meninos crescem e a hiperatividade motora passa a ser mais interna, mais subjetiva, do tipo, não consigo ficar muito tempo sentado, aquela sensação de ansiedade, de angústia. E as meninas, elas procuram mais ajuda, porque aí, por exemplo, faz faculdade, mestrado, poxa, estou com desatenção aqui, não estou conseguindo, então elas são mais reconhecidas ali na fase adulta. E as pessoas com TDAH, infelizmente, elas têm crenças do quê? De incapacidade, de achar que elas não vão ser capazes, muita gente acha que é uma pessoa burra, é uma pessoa que não vai conseguir, que não tem capacidade de prosperar na vida, que sempre vai ter prejuízo, e não é verdade. A pessoa com TDAH, até essa nomenclatura ela é muito errada, né? Porque não é um transtorno de déficit de atenção, é uma atenção seletiva ao que a pessoa tem interesse. Então, assim, se eu tenho interesse em determinado tema, eu posso me destacar muito ali. Sabe, tanto é que a gente tem pessoas famosas com TDAH, né, que falam sobre isso, então, assim, que são excelentes no que fazem, porque tem um interesse seletivo aquilo ali, né? Agora, o que às vezes não é de interesse para ela, aí é complicado, né? Porque aí ela larga mesmo. Então, o interesse é muito seletivo. E as pessoas com TDAH, o que acontece, né? Elas têm o quê? Prejuízos nas funções executivas do córtex pré-frontal, que é essa região aqui, que é a região da tomada de decisões, de planejamento de tarefas, de execução das atividades. Então, por exemplo, né? Você precisa seguir esse plano alimentar, fazer essas atividades dessa forma. A pessoa com TDAH vai ter muita dificuldade em fazer isso. E a pessoa, mas como que você não consegue, né, fazer isso? É só seguir aquilo ali. Porque ela tem uma dificuldade, porque é assim, é uma questão do tempo, né? É como se fosse uma miopia em relação ao futuro próximo. Ela tem uma desatenção ao futuro próximo. Então, poxa, se eu posso fazer na semana que vem, ela vai deixar para semana que vem. Geralmente ela vai procrastinar. Né? Ela tem essa dificuldade de lidar com o tempo. E de organizar em relação a isso, dessa organização. Então, geralmente ela procrastina, deixa para a última hora, ela até executa, né? Mas com ansiedade e tudo mais. Então, a gente tem uma série de critérios para diagnosticar TDAH. Não é assim, me identifiquei com a desatenção, esqueço chaves e tenho TDAH. Não. Geralmente é o quê? Precisa estar muito frequente, ou frequentemente, trazendo prejuízos na tua vida, em mais de uma área da vida, social, laboral, acadêmico, né? E precisa, sim, preencher critérios ali antes dos 12 anos. Então, geralmente, numa consulta, a gente chama família, a gente chama mãe, a gente chama
pai, às vezes, marido, né? Porque às vezes a pessoa também não tem essa autopercepção, porque ela acha que aquilo é normal. E a pessoa com TDAH, geralmente ela precisa estudar muito mais, né? Ela precisa assim, se esforçar muito mais, às vezes, para ter um desempenho satisfatório. Isso acaba gerando o quê? Maior probabilidade de depressão, maior probabilidade de ansiedade, porque existe uma disfunção da noradrenalina, que é o neurotransmissor ali da energia, e da dopamina, que atua em todo o circuito de recompensa cerebral. Então a pessoa ela busca pela gratificação imediata, pelo prazer. Primeiro eu vou comer um docinho. É difícil para academia. É difícil porque a gratificação vai vir depois. Não vai vir nesse momento. Então, primeiro eu vou comer ali o docinho, depois eu vejo o que eu faço. Por isso que tem pessoas que às vezes têm dificuldade para ler um livro. Quero ler um livro de 500 páginas, mas não vai, é difícil. Porque às vezes ela acaba não mantendo a constância, ela vai se frustrando, ela vai achando que ela é incapaz, que ela não consegue. Então, a medicação ajuda sim. Ajuda muito a ter esse impulso dela iniciar para fazer as atividades, só que a terapia é muito importante também, para mudar o quê? As distorções cognitivas que ela tem dela mesma, que ela não é capaz. Opa, se eu não sou capaz, eu não faço, eu evito me expor, porque eu tenho medo. Então, ou eu faço tudo perfeito, tudo alinhado, tudo perfeitinho, ou eu não faço. Então, tem muito isso, né? São pessoas extremamente perfeccionistas também. Eu vi algumas pessoas. Essa é a segunda conversa que a gente tem. É a segunda vez que eu fico pensando, cara, eu tenho TDAH. E eu vi algumas pessoas comentando aí, dizendo, cara, eu acho que eu tenho TDAH. E aí você falou, Camila, que é mais fácil diagnosticar em crianças com até 12 anos, né? Os sintomas, só uma coisa, né? Os sintomas, na verdade, eles precisam estar presentes, né, antes dos 12 anos. Isso é um critério obrigatório no nosso DSM. Tá. E os meninos, né, eles são mais fáceis de diagnosticar porque eles são mais hiperativos na infância. Então, do que as meninas. As meninas tendem a ser mais desatentas, mas isso, claro, não é uma regra, né? Mas e a pessoa adulta, tipo eu? Tem como você diagnosticar se um adulto tem TDAH? Porque pelo que eu entendi, a depressão e um transtorno de ansiedade, eles são coisas temporárias, né? Que você passa na sua vida, mas que você pode sair dali. Na linguagem popular, você está no fundo do poço, você saiu do fundo do poço. Mas o TDAH é uma doença mesmo, né? A pessoa tem esse déficit ali na mente dela por causa dos transtornos que vão desregular os neurotransmissores, etc. E aí essa pessoa faz o tratamento através de medicação, mas o adulto tem como diagnosticar isso também? Tem. Como que a gente faz, né? Primeiro que o TDAH, na verdade, ele é uma doença, né? Ele é um transtorno. Então, ele tem uma doença, a gente pensa assim, muitas pessoas até confundem isso, né? Porque doença, digamos, tem o COVID, tem um agente causador, a doença. E aí tem um tratamento específico para isso, digamos, tratamento antirretroviral, exemplos aqui, beleza. Um transtorno é quando a gente não sabe qual que é o agente causador. Então, a etiologia, ela é multifatorial. Ainda, né, a gente vê que a herdabilidade genética, Ernesto, é muito alta. Então, assim, se o pai ou a mãe daquela pessoa tem TDAH, é muito possível, mais de 50%, até 70%, 80%, a criança vai desenvolver, vai ter TDAH, sabe? Então, assim, como que a gente faz, né? Eu brinco que a pessoa vai na consulta, eu faço o quê? Eu tento eliminar o diagnóstico, porque hoje em dia todo mundo se identifica. Então, a gente precisa perguntar história familiar, né? Como que eram seus pais? Me conta um pouquinho da tua família. Então, a gente precisa perguntar isso, a história da infância. Então, boletim, se tiver boletim, anotação, né? Chamar pai, chamar mãe ou algum familiar que possa ajudar, ter informações de outras pessoas. Então, acho que esse olhar longitudinal, né, é muito importante. E assim, gente, não dá para fazer isso numa consulta de 15 minutos, tá? 10 minutos, não dá, é impossível. Às vezes a gente não consegue fechar o diagnóstico na primeira consulta, por quê? Porque a pessoa com TDAH, geralmente, em mais de 50%, ela vai ter uma outra comorbidade psiquiátrica, ou depressão ou ansiedade. E ela já vem com muitas crenças de incapacidade, insuficiência. Então, primeiro a gente vai precisar estabilizar a depressão e a ansiedade para depois tratar o TDAH.
E aí, por exemplo, né, poxa, você veio para mim com um quadro de transtorno de ansiedade generalizada, a gente tratou. Mas, Camila, eu tenho esquecido coisas, eu tô muito agitado, eu interrompo as pessoas com facilidade. Opa, aí pode ter alguma coisa. Então, na nossa anamnese, né, que é a consulta, que é a conversa, eu consigo fazer uma entrevista bem estruturada e identificar ali os prejuízos, como que tu é nas tuas relações, na tua vida, então nos aspectos culturais, e aí a gente vê se preenche os critérios diagnósticos ou não, né? Então, é uma anamnese, assim, bem detalhada, e quem que pode fazer esse diagnóstico? Psiquiatra, neurologista e o psicólogo também. O que eu tenho visto hoje, Ernesto? Muita gente tem usado testes. Ah, eu preciso fazer o meu teste para ver se eu tenho TDAH. Gente, o teste, ele não é diagnóstico. Ele auxilia para o diagnóstico. Isso é importante colocar aqui. Ele é um rastreio. Ah, o meu teste deu positivo, eu tenho TDAH. Não. O diagnóstico ele é clínico, é a conversa, é a anamnese. Então, assim, a gente tem sim como descobrir, né, como fazer essa anamnese, descobrir se tem TDAH ou não. Só que é muito difícil para algumas pessoas, porque, por exemplo, parece, né, para algumas, que a psiquiatria é muito subjetiva, porque não tem um exame físico, um laudo, assim, que, eu tenho hipertensão, mais fácil, né? Então, na psiquiatria, realmente, as pessoas têm essa dificuldade que é algo subjetivo. Né? Parece que não tem um exame, eu preciso ver, né? Então, precisa confiar também no médico, no profissional ali que está te avaliando, e geralmente demora um pouquinho para fazer esse diagnóstico, uma sessão, duas, três, depende, mas dá para fazer sim, porque os prejuízos são bem evidentes ao longo da vida da pessoa. Entendi. Ô, Camila, e por exemplo, a pessoa que está aqui assistindo a gente, né, ouviu falar sobre depressão, sobre transtorno de ansiedade, sobre TDAH, a pessoa que ela não sabe se ela precisa de ajuda, mas que ela está ali sentada, ela não sabe quando ela vai criar coragem de procurar uma ajuda, de ir para o médico, ou ela não tem condição agora de ir. O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece, né, esse tipo de tratamento. A pessoa pode ir lá no posto de saúde da cidade dela, mas às vezes a pessoa não vai. O que você aconselharia para as pessoas, coisas que são básicas assim da nossa vida, que a gente pode fazer, né, para diminuir as chances da gente sofrer com alguma coisa dessa, com uma depressão, com uma ansiedade, ou quem sofre de TDAH, né? Tem alguma coisa que ela pode fazer no dia a dia dela para ela melhorar, sem ser a Tem, medicação? tem sim. Até em quadros leves, né, de episódio depressivo, por exemplo, a medicação ela não é necessária. O que vai ajudar, né? No próprio TDAH. Às vezes o remédio ele até diminui os sintomas, mas a pessoa ela precisa mudar o comportamento dela. Então, vamos lá, uma rotina de sono. E isso não é só de segunda a sexta, inclui no final de semana também. Então, ter horário para acordar, horário para dormir. O cérebro ele gosta disso, né? De ter esse relógio biológico. É importante dormir ali, depende, 8 horas, né? Ter um sono reparador, não ficar tanto em tela à noite, né? Então, antes de dormir, assim, tentar um ambiente mais calmo, mais tranquilo, com pouca luz, isso é importante. Outra coisa, alimentação. Então, evitar fast foods, alimentações assim que são pobres em nutrientes, né? Acho que isso é muito importante. Cuidado, pessoal, com o excesso de suplementações que hoje na clínica eu vejo, né? A vitamina D, excesso, né? Tem gente que até que se intoxica por excesso de vitaminas que, assim, não são necessárias, né? A gente repõe, suplementa quando está deficiente. Então, eu vejo coenzima e várias coisas para melhorar, e às vezes, caramba, a pessoa tem o transtorno, tem uma questão neuroquímica ali, né? Precisa tratar com remédio. E às vezes a pessoa fica ali com suplemento e gastando, investindo muito e não resolve. Então, cuidado com isso, né? Com coisas milagrosas, com promessas aí que a gente vê. Outra coisa, exercício físico. O exercício físico, ele ajuda muito.
a reduzir a inflamação, a liberar a endorfina, né? Então ajudar ali na regulação dos neurotransmissores, ajuda também na cognição, ajuda nessa questão do parasimpático, né, da pessoa relaxar, se acalmar. Então, o exercício físico, ele também é uma medida muito importante para evitar o declínio cognitivo, sabe? É fundamental, assim, atividade física. Ah, e qual que é melhor? Aquela que você vai fazer. Né? O que eu vejo? Eu vejo que as pessoas às vezes colocam, se comparam com outras, colocam metas assim que elas não conseguem seguir, que não está dentro da realidade delas, e aí elas se frustram. Do tipo, ou eu faço, ou eu vou todos os dias na academia, ou eu não vou. Então, é melhor você fazer pouquinho, né? E começar 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana, manter esse hábito e aos poucos melhorando, do que tudo ou nada. Né? Então, acho que a Hum, constância ela é muito importante. E atividade física, assim, é fundamental. Cuidar também com quem você convive, né? O que você consome na internet. Eu acho que isso é importante também. As suas relações, né, com as pessoas, como que você alimenta isso. A espiritualidade, a gente sabe que é um fator de proteção, sim, protege até 6 vezes o risco de desenvolver uma depressão, uma ansiedade, ajuda bastante a espiritualidade também. Então, conversar com amigos, ficar com pessoas que façam bem, evitar, né, não utilizar drogas, eu acho que isso também é algo essencial, né, abuso de álcool, cigarro, e assim, terapia. Então, eu acho que as políticas públicas têm muito ainda a melhorar em relação à saúde mental, assim, de ter mais serviços especializados, CAPs, né, profissionais preparados para lidar com pessoas que estão ali passando por algum problema emocional. Eu acho que precisa, sim, aumentar, porque tem muitas pessoas que não buscam psiquiatra, psicólogo pelo custo, é uma realidade, né? Então, precisa ter mais acesso a isso, as políticas públicas, mas assim, pessoal, na dúvida, né? Poxa, fiz tudo isso ali 1, 2 meses, mas mesmo assim, não tô legal, tô com prejuízo aqui na minha vida, não tô me sentindo, tô sem esperança, eu não era assim, eu estou assim nesse momento, isso não quer dizer que você vai ficar sempre assim. Nesse momento você está assim, né? Aí sim, a gente precisa buscar uma ajuda, porque a medicação faz com que a pessoa volte à homeostase dela, o que ela era, né? A terapia também vai ajudar no sentido dela ressignificar as crenças que ela tem dela. Por exemplo, a gente tem muitos pensamentos automáticos que muitas vezes eles não são verdade. Ah, eu não sou boa o suficiente. Então, eu vou fracassar. Daí o comportamento da pessoa, ela evita se expor. Então, a terapia ela vai questionar esses pensamentos. Opa, mas espera aí, que evidência que eu tenho que eu não sou boa o suficiente para fazer tal coisa? Hum, não sei, eu acho que eu nunca tive nenhum problema. Ah, e que evidência que eu tenho que eu sou boa o suficiente? Ah, já fiz isso, já fiz aquilo. Então, você começa a questionar os teus pensamentos. Né? A gente precisa fazer isso, porque as pessoas elas têm muitas distorções dos pensamentos, né? Então, e aí ela acaba acreditando aquilo como verdade, e na verdade não é. Então, questione sempre os seus pensamentos. Eu acho que isso ajuda muito também. E outra coisa, Ernesto, que é importante é a rede de apoio. A rede de apoio ajuda muito, né? Você ter alguém para contar, assim, ter amigos, familiares, pessoas que não vão te julgar, não vão falar, ah, é frescura, né? Nossa, que vergonha, meu Deus, olha só. Não, né? Ter pessoas que vão te acolher, que não vão te julgar, porque na verdade, assim, o cérebro, ele é um órgão, como qualquer outro, como o coração, né? Enfim, e ele também adoece. hum. Então, esse órgão também adoece. Então, assim, os transtornos mentais, né, eles são transtornos do cérebro. Então, é algo químico. E por quê? Quando a gente está com, por exemplo, pessoas com pré-diabetes, com pneumonia, vão no médico, né, tem alguma lesão no joelho, vão no médico, e quando acontece isso com o teu cérebro, você não vai. É impressionante, Camila. Só um salve para a galera do chat aí que tá pedindo para mandar um abraço, né? Eu tô lendo aí, galera, o comentário de vocês. Inclusive, a doutora Camila, ela é muito, muito, muito atarefada. A agenda dela tá lotada até dezembro. Então aproveitem que ela se dispôs a se colocar aqui, né, para falar durante uma hora. Mandem as perguntas de vocês aí. Se der tempo, a gente responde algumas, tá? E
queria falar sobre mais uma coisa com a Camila aqui, antes da gente responder algumas perguntas, se a gente conseguir, se tiver tempo, né? E o que eu queria falar é o seguinte, eu tô sempre aqui, Camila, falando sobre mentalidade, né? Inclusive, esses últimos 5 minutos aí deu para perceber que você pensa como forças especiais. Tô brincando, mas a mentalidade que eu falo é uma forma de a gente enxergar o mundo, né? Ficou muito comum aqui nos Estados Unidos, com esse advento de coaches, né, nos últimos anos, tinha muito coach na Uhum. rede social, a galera que fazia curso de coach, aí a palavra mindset ficou na moda, o pessoal exportou para o Brasil, todo mundo começou a falar de mindset, todo mundo começou a falar de mentalidade, mas mentalidade nada mais é do que a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente enxerga a nossa vida. Se a gente puder mudar a forma como a gente enxerga a nossa vida muda. E a que eu trago para as pessoas aqui é a mentalidade que foi desenvolvida durante o tempo que eu passei nas forças especiais. É uma forma de enxergar a vida, uma mentalidade, né, que tem muita coisa boa para aproveitar na vida delas. Eu não acho que as forças especiais são perfeitas, mas muita coisa que a gente viveu lá e muitos ensinamentos que eu vivi na minha vida podem ser aplicados na vida das pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje, né? Por isso que eu estou nas redes sociais, porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Só que na minha vida eu cometi muito erro. Eu, por ter me dedicado demais à minha carreira, eu me divorciei 2 vezes antes de casar com a Jéssica, minha atual esposa. E na segunda vez que eu divorciei, eu parei para pensar sobre a minha vida. E eu falei, cara, alguma coisa está errada. É o segundo divórcio. Então, pode ser que tenha alguma coisa errada comigo e não nas mulheres que eu estou escolhendo. E eu fui procurar ajuda. Então, eu tentei até achar um psicólogo que realmente, né, eu conseguia ter uma conversa e que realmente eu conseguia me conectar. Demorou e foram 3 psicólogos. Eu passei na mão de 3 psicólogos, eu tinha algumas consultas com eles ali, eu não conseguia me conectar. Até que eu achei um, eu falei, cara, esse daqui me ajudou. E realmente foi um psicólogo, uma psicóloga, na verdade, que era cara, mas que me ajudou muito. Uhum. E fez, né, com que a minha vida naquele momento melhorasse. Como eu te falei, né, eu não sei se eu estava em quadro de depressão ou algum outro quadro do tipo, mas eu estava mal pelo que estava acontecendo. E eu saí daquele buraco, né? Porque eu fui procurar ajuda. E hoje muita gente tem esse medo de procurar ajuda, essa vergonha de parecer fraco. Eu sempre falo, as forças especiais, a gente se cumprimenta, não sei se o teu marido já comentou contigo, lá dentro a gente fala força. Em vez de falar bom dia, a gente fala força. Boa noite, Sim. não, força. Prazer em te conhecer? Não, força. Por quê? Porque essa palavra força, ela representa tudo aquilo que a gente acredita. Ser forte. Mas ser forte não é um estado permanente. No final, ninguém vai ser forte. Ser forte é uma escolha. A gente escolhe ser forte hoje quando a gente escolhe fazer aquilo que a gente disse que ia fazer. Mas amanhã a gente pode perder contato com a força, se a gente não fizer aquilo que a gente disse que ia fazer. E ser forte também é procurar ajuda quando a gente precisa. Às vezes é assumir que o peso que a gente está carregando está muito, né, para o que a gente consegue e a gente falar para alguma pessoa que está próxima da gente, cara, eu preciso de ajuda. Falar para nossa esposa, falar para algum amigo e procurar ajuda de algum profissional. E eu tenho plena consciência disso. Hoje eu não faço terapia, porque a minha terapia é quando eu sento para escrever os textos que eu faço para a internet. Eu fico ali refletindo horas sobre aquilo. Mas que as pessoas precisam procurar terapia não apenas quando elas estão mal, né? Mas quando elas estão também numa situação normal. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, Camila, sobre terapia. Qual a importância de terapia na vida das pessoas? Porque na minha foi primordial, né? Mas para as pessoas que estão nos acompanhando, queria que elas tivessem essa percepção vinda de uma profissional. Legal, Ernesto, bacana, viu? Assim, ó, as pessoas elas veem, né, saúde mental primeiro como um gasto, né? Tipo, nossa, é um gasto. Depois elas veem como investimento, né? Isso a gente brinca, mas é verdade. Assim, nossa, melhorou muito minha qualidade de vida, minhas relações. Então, a terapia, eu faço terapia desde 2020 e eu falo, mudou a minha vida, mudou a forma como eu enxergo, como eu me enxergo, como eu enxergo o mundo,
como eu enxergo as pessoas. Então, né, todo mundo tem traços de personalidade. Tem pessoas mais obsessivas, tem pessoas mais histriônicas, enfim. Traço e transtorno, a diferença é ali o prejuízo, né? Todo mundo tem traços. Então, como eu estava falando ali anteriormente, pessoas com traços obsessivos, elas tendem o quê? A evitar. A evitar entrar em contato com aquele afeto, com aquela emoção, se isolar, né? Então, elas tendem a fazer isso. E o que acontece? Isso acaba gerando muito prejuízo nos relacionamentos interpessoais, né? E porque uma hora aquela dor, aquela evitação, ela vai vir e vai ser pior. E às vezes a pessoa sucumbe, né, diante disso tudo, assim, aí realmente ela vai buscar uma ajuda porque tá muito insuportável lidar com aquilo ali. Acaba sendo pior. Então a terapia, eu brinco, né? Nossa, se todo mundo pudesse fazer, é muito bom, porque é uma ferramenta de autoconhecimento também. Você não precisa buscar uma terapia quando você está numa crise, né? É assim, tem uma situação específica, quero melhorar aquilo ali, pode ser algo pontual. Existem diversos tipos de terapia, né? Tem a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é ela que tem mais evidência científica, tem mais estudos, então ela é indicada para quadros de TOC, de TAG, de TDAH, então é a que mais tem evidência, mas não quer dizer que as outras não funcionam, né? Porque é muito isso, assim, é o vínculo que você tem com o profissional que está te atendendo, né? Isso é terapêutico. Se você não tem esse vínculo, não vai adiantar. Então, existem outras abordagens, tipo psicanálise, que é o que eu faço, então, que já é um pouquinho mais demorada, né? Digamos assim, não é algo tão pontual como a TCC, que avalia ali as crenças que a gente tem, as nossas estruturas de defesa. Então, existe a Gestalt, então a pessoa vai se identificar com aquilo que faz sentido para ela. E é muito bom porque ela passa a olhar as coisas de uma outra forma, né? Porque às vezes o ser humano tem essa coisa do tudo ou nada. Ou é 8 ou é 80, e a pessoa tem dificuldade de ver aquelas oportunidades que estão ali no meio. Então, assim, fechou uma porta, pronto, acabou para mim. Não vejo mais saída. E a terapia, ela não vai resolver o problema para ti, mas ela vai te ajudar a, né, dar a mão aqui, te ajudar a pensar no que você pode fazer. Por exemplo, paciente com TDAH. Caramba, me sinto incapaz, já fiz várias faculdades, não consigo terminar. A terapia vai ajudar no quê? Como que você vai se organizar para isso, né? Então, eu vou fazer de tarefas grandes, eu vou colocar tarefas menores no meu dia a dia, eu vou me gratificando ao longo do processo. Se eu conseguir tal coisa, vou me gratificar com isso, né? Então, a terapia, ela te ajuda nisso, né? Você tem ali a medicação, ok, mas com a medicação não mudar o comportamento não funciona. E eu vejo que a terapia ajuda muito também nos casamentos, né? Nos casais, a melhorar o quê? A comunicação. Porque isso é um problema hoje em dia, assim, eu vejo que as pessoas elas acabam se distanciando porque elas não se comunicam, elas não falam o que elas estão sentindo, porque muitas vezes elas não sabem, elas não se conhecem. E até é interessante, né, é importante se conhecer, porque em uma situação de perigo, o que você faz? Né? Se a pessoa não se conhece, é difícil, né? Como que é a tua reação? Como que é a tua atitude diante de tal coisa? Então, assim, é muito importante até para questionar, né, o teu pensamento, se ele é real ou não. A terapia é fundamental, assim, Ernesto. Quem tiver oportunidade para fazer é importante. Ajuda sim no ambiente, da forma como você vê o trabalho, né? Então, hoje em dia eu vejo que as pessoas têm muito essa questão do aumento da produtividade, né? Eu preciso produzir, estão sempre muito sobrecarregadas, então com muitos afazeres, e justamente às vezes a gente vê que é para fugir de si, é para não olhar para si, sabe? Então tem essa dificuldade, porque é isso, né? É um ato de coragem também. A gente fala, cara, eu vou ver aqui. As pessoas acham que a terapia pode piorar a cabeça, digamos assim, vai piorar, vai mudar a cabeça. Não, gente. Não, porque a personalidade não é uma coisa que a gente muda, assim. Tem coisas que a gente vai melhorar e tem coisas que não, né? Que é o seu jeito, são as suas crenças. Mas se tem alguma coisa que tá te incomodando, né? Que não tá legal, que eu queria ajustar isso aqui, por que não fazer? Você já tá desconfortável e tem como melhorar. Né? Tem como ter mais qualidade de vida. A questão é que eu acho que as pessoas se acostumam também com o sofrimento, acabam se acostumando com aquela dor e acho que tá normal viver assim. Eu falo que é como se fosse abrir a porta de um quarto escuro, né?
Muita gente tem medo de abrir a porta desse quarto escuro porque vai entrar lá dentro e vai ter que encarar alguns fantasmas. E é difícil você encarar alguns fantasmas, né? É difícil você perceber que você, por exemplo, está sentindo inveja, que você tem medo, igual todo mundo. Por isso que eu falo, cara, a galera pergunta, pense como forças especiais, meu Deus, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que passar por tudo que você passou. Eu falo, cara, pensar como forças especiais, eu uso esse nome porque é inspirado na mentalidade das forças especiais, aquilo que é a minha história. Mas isso nada mais é do que você ser extremamente humano, e a gente ser extremamente humano é a gente aceitar a gente do jeito que é, né? Com todas as emoções, aquelas consideradas negativas também, né? Como o medo, a raiva, a inveja, o ódio. Todas elas estão aqui para nos mostrar alguma coisa ou nos salvar em algum momento. Eu, eu, eu brinco sempre sobre a gente se torna aquilo que a gente sente repetidamente. Se a gente sente o tempo todo raiva, inveja, ódio, a gente vai se tornar aqueles velhos ranzinhos, né? Que fica só reclamando, porque a gente passou a vida inteira só acostumando nossa mente a reclamar, a sentir ódio, inveja. Mas se a gente pega, por exemplo, eu tô feliz aqui, cara, essa live com a Camila foi top, hein? Pô, cara, que live top. Eu começo a segurar esse bem dentro de mim por um tempo, então a gente consegue expandir essa alegria, né? Compartilhar essa alegria com outras pessoas. E É, Camila, só tem uma ó, coisinha, né, para comentar, que tem muita coisa para falar, gente. Eu adoro também falar de saúde mental, eu fico aqui falando. Mas você tem que cuidar, tem pessoas também que têm um excesso de positividade, né? Então, que isso quer dizer também aquela positividade tóxica também das coisas, que às vezes ela não quer enxergar alguma coisa, então, ai, tá tudo, nossa, positividade. Isso também não é legal. Ao mesmo tempo que o negativismo, o pessimismo, né, de olhar as coisas de uma forma muito negativa, também não. Então, a gente precisa ser o quê? Realista, né? E assim, Ernesto, eu vi alguns, tava vendo alguns comentários aqui e até a menina falou, eu faço meditação, estoicismo e sigo apenas o influenciador, né? Eu acho que é uma seguidora sua aqui, e é muito bacana isso, porque assim, a motivação, né, para um hábito, ela precisa ser pessoal. A pessoa que, eu quero fazer igual esse cara, igual ele faz, ele vai para academia às 6 da manhã, ele faz, não vai funcionar, gente, pode funcionar assim uns 2 dias, mais ou menos, mas depois não vai, por quê? Não é o teu objetivo. A motivação precisa vir, é sua, tem que ser o seu objetivo, e não aquilo que você vê na internet, porque você acaba se comparando com uma outra pessoa que você não sabe da realidade da vida dela, então você precisa se comparar com o que você era lá atrás. Opa, eu era, um ano atrás, eu era assim. Esse ano já, eu já melhorei. Então, você precisa ter essa métrica, mas se comparar contigo. E ter os hábitos por ti. Então, assim, pela tua motivação pessoal. E não por um terceiro, né? Então, porque não vai dar. Você vai se frustrar e você vai sentir o quê? Incapaz, porque é uma meta que não é realista. perfeito, Camila. Cara, tipo assim, você pensa como força especial. Encontrei um psiquiatra que pensa como força especial. Isso aí. Você está disposta, Camila? A gente está com 1h08 de live, né? Você está disposta a responder algumas perguntas, se o pessoal fizer aí e dá para a gente conversar? Claro, A gente fica aí mais uns 5 minutos. Pessoal, se claro. tiverem alguma pergunta, manda no chat aí que a É, doutora Camila você pode viu responder alguma aqui. aqui, Ernesto? Eu vi algumas, mas foi passando, eu estou levantando aqui para ver se eu vejo. Pessoal perguntando de exército, cara, esse não é o objetivo da live hoje, tá? Falar sobre o exército. Ó, o Isaac. Doutora, tenho um pouco de dificuldade de foco na escola e percebo que tenho a capacidade de aprender um pouco lenta, comparado aos meus colegas de classe. Conselho, devo procurar um psiquiatra ou um psicólogo? Isaac, eu não sei quantos anos tu tem, mas assim, bom, tu tem prejuízo com isso? Porque, né, comparar com colegas, às vezes é delicado ali, mas você tá com prejuízo na escola? É, como que tá? Você tá tirando nota baixa? Você tem alguma outra coisa que tá acontecendo? Porque algo isolado, às vezes, é muito difícil, né? Mas assim, se você tá com dúvida, se você quer investigar se pode ter alguma coisa, um TDAH ou, né, algum transtorno mental, primeiro, procura um psicólogo. Um bom psicólogo, ele vai saber quando te encaminhar para um psiquiatra.
Então, assim, se você precisa de um acompanhamento, né, de uma avaliação psiquiátrica ou não. Então, na dúvida, procure um psicólogo, tá? Para identificar e fazer o encaminhamento ou não. Tá certo? Boa. Tem uma outra aqui, Camila. Vinícius perguntou. Uma coisa que eu percebi é que nunca gostei de barulho alto e ficar rodeado de pessoas. Isso é algum sinal de TDAH ou algum transtorno? Olha, é difícil falar com um sintoma, uma coisa isolada, né? Mas, assim, realmente não tenho como falar, você tem isso ou não. Não, preciso te avaliar ali, a avaliação individual. Mas o que eu vejo, né? Pessoas com TDAH têm o quê? Tem muito a sobrecarga sensorial. Então, por exemplo, quando frequenta um lugar com muito estímulo, né, com muita luz, com muito som, pessoas falando, elas tendem a se sobrecarregar muito. Então chega uma hora que pronto, já deu, preciso ir embora. Existe essa sobrecarga, né? É porque tem uma hiperestimulação ali. São pessoas que às vezes ficam mais sensíveis a esses estímulos. E isso tem uma explicação, porque tem uma alteração cerebral para isso. Então, Hum, quando acontece, o que você precisa fazer? Descansar, ver qual que é o teu limite. Ah, hoje eu já saí bastante, então agora eu vou ficar mais quietinho na minha casa, vou fazer outras coisas. Então, dizer não quando você não quiser sair, né? Mas é aquela coisa, se isso tá te prejudicando, essa questão de barulho, começa a evitar de sair, né? Tá trazendo algum prejuízo, procura uma avaliação. boa. Vamos mais uma? Vou deixar você escolher aí, Camila, então, das últimas que o pessoal mandou. Tá. Hum, bastante. Eu vou responder aqui a saudações, Major. Qual o maior conselho que o senhor daria para quem quer seguir carreira no Exército no ponto de vista psicológico? Vai procurar ajuda, tô brincando. Ó, tem um rapaz aqui, Diego, né? Eu sofri bastante com TDAH. Exercício me fez tão bem que eu praticamente virei um atleta, ou o hiperfoco aí, né? No exército eu fui melhor aptidão física e eu competi em alto nível. É isso. Olha só que legal. Esse é um exemplo de que às vezes a atenção seletiva, né, ao que interessa ali, a pessoa se destaca. O Michael Phelps, né? O Michael Phelps, ele tem TDAH, por exemplo, e ele era uma criança muito hiperativa, muito agitada, e por isso que ele começou a fazer natação, para descarregar essa energia, e hoje ele é o que é, né? Então, Hum, é isso aí. show de bola. Pessoal, a gente vai É encerrar aqui as isso. perguntas, tá? Antes da gente encerrar a live, eu queria dar uma oportunidade para a doutora Camila mandar uma mensagem final para as pessoas. Se você pudesse deixar um conselho vindo de uma psiquiatra sobre tudo que a gente falou aqui hoje para as pessoas, qual seria esse conselho? É, pessoal, procurem ajuda. Se vocês estão passando por um problema emocional, se vocês têm alguma dificuldade, alguma coisa que está impactando na vida de vocês, na rotina de vocês, tá trazendo prejuízo nos relacionamentos, no trabalho, procurem ajuda. Hoje em dia, né, eu sei que as pessoas tinham uma visão diferente de psiquiatra, por exemplo, um profissional meio esquisito, ou é médico de louco. Então, hoje em dia, isso mudou. Depois da pandemia, isso vem mudado, as pessoas já estão olhando para a saúde mental de uma forma diferente, porque é aquilo, o cérebro é um órgão, ele adoece, e assim, você não vai ficar dependente de remédios, as pessoas têm muito medo, né? Existem medicações, sim, que podem provocar dependência, né? Mas essas não é o caso aqui, mas você não vai ficar dependente, que eu acho que esse é o medo das pessoas, né? Se é um primeiro episódio, tem como tratar, tem como resolver, tem como dar alta. A questão a pessoa não trata, ela não procura ajuda, causa vários prejuízos nos relacionamentos dela. E aí, quando ela vai procurar um profissional, às vezes é muito grave. E aí sim que às vezes precisa tomar remédio, né, por mais tempo. Então, assim, na dúvida, se tem algum sintoma inicial, se vocês identificaram com alguma coisa que eu falei aqui, que eu falei para um público geral, né, e eu falei específico para alguém, procura uma ajuda, porque
Hoje em dia a gente tem acesso à informação, né? Eu acredito que isso facilita muito. E se vocês têm dúvidas, têm medos em relação ao tratamento, a remédio, perguntem. Perguntem para o médico de vocês, perguntem para o psicólogo, que eles vão te explicar. Eles vão te explicar como funciona, eles vão te explicar os efeitos colaterais, eles vão explicar a duração de tratamento. Então, perguntem, questionem, mas procurem ajuda, porque esses transtornos eles podem matar. E assim, tem como, né, a pessoa melhorar a qualidade de vida dela, restaurar aquela homeostase química que a gente estava falando, então melhorar a qualidade de vida, voltar a ver cor, brilho para as coisas. É isso. Eu acho que essa é a minha mensagem aqui pro pessoal. Show de bola, Camila. O pessoal tá perguntando qual é o seu Instagram, então o Instagram dela é @CamilaMichalak.psiquiatra. A gente vai publicar essa live aqui assim que a gente acabar, tá? E eu vou convidar a Camila para colaboração, se ela aceitar, vai estar no perfil dela. E, Certo. pessoal, saúde mental é uma coisa séria. Não brinquem com isso. Quando as pessoas me perguntam aqui sobre depressão, sobre algum tipo de transtorno, que é um assunto que eu não domino, eu não entro nesse tipo de assunto, porque eu levo isso a sério, né? Às vezes eu estimulo as pessoas a procurar ajuda profissional, porque esse é o caminho certo a se fazer. Então, não deixem que nenhum guru, nenhum influenciador digital, né, tente diagnosticar ou prometa curar algum tipo de transtorno desse que a gente tratou aqui hoje, porque isso é coisa de profissional, tá? De psicólogo, de psiquiatra e cada um no seu quadrado. Camila, eu te agradeço muito o tempo que você dedicou para estar aqui hoje, a exposição, né? Augusto Batata, muito obrigado por ter emprestado a sua esposa por 1h30. E eu tenho certeza que é quem mais se beneficiou com essa conversa aqui foi a nossa audiência, né? Que vai ter a gravação dessa live aqui para assistir quantas vezes forem necessárias. Sigam lá a Camila, ela está trazendo conteúdo, né, sobre a área que ela é especialista. Você traz mais conteúdo sobre TDAH, né, Camila? Mas Sim. de forma geral, sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem aprofundar, deixem no comentário aqui dessa live, tá? Que assim que a gente tiver um tempo, a gente vê lá. Comentário é onde eu mais vejo as mensagens que vocês mandam. Às vezes vocês mandam lá na DM, eu não consigo ver, mas no comentário quase sempre eu vejo. Então deixa aqui no comentário. Se tiver muita dúvida, quem sabe a gente conversa aí com a Camila para fazer um segundo round dessa live aqui, beleza? E eu acho que é isso. Muito obrigado pela Temos, tá? presença de todos. Oi. Obrigada também pela oportunidade. E assim, pessoal, só falando aqui, realmente, se ficou alguma coisa que confusa, que vocês não entenderam, pode mandar direct que eu respondo, tá? Alguma, né, alguma dúvida do assunto aqui, que é algo que eu não tenho explicado, pode perguntar lá que eu respondo para vocês, tá certo? Obrigada por estarem aqui também. Valeu, pessoal. Boa noite. Pensem como forças especiais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.